Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? É isso aí. Prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento para vocês. Eu queria mostrar para vocês como a gente define, como a gente sabe o quão próximo o dente está do nervo ou não. Isso é um exame, a gente pediu uma tomografia. Essa paciente é uma paciente que ela apresentou dor, né, num dente no molar 47, e a gente pediu aí para ela uma tomografia, porque na radiografia o dente estava com a raiz sobreposta à imagem do nervo. Nesse caso, a gente pediu a tomografia para ter certeza que a raiz não estava abraçada ao nervo, não estava encostada ao nervo, e para a gente ter certeza absoluta que a extração não traria risco para essa pessoa, né? E não traria risco no que eu falo no sentido de a pessoa ficar com uma parestesia, a pessoa sentir muito desconforto após o procedimento, né? Então são tudo coisas que eu precisaria explicar para a pessoa caso a gente tivesse um prognóstico assim. Então a tomografia vem em cortes e ela vem essa imagem que aqui a gente chama de imagem no arquivo DICOM, né? DICOM, o DICOM, não sei como que se letra direito, como se pronuncia corretamente, mas acredito que seja DICOM. Tá, o que a gente tem aqui, ó, a gente tem primeiro, aqui para vocês terem uma ideia do 3D. Então a gente tem a imagem 3D, que a gente consegue visualizar a estrutura do dente, a divisão, a furca da raiz, a gente consegue visualizar a parte da estrutura óssea. Aqui a gente consegue avaliar também, ó, se você olhar bem nas raízes, a gente consegue perceber a lesão apical, né? Que é o processo de infecção que é gerado por bactéria, né? E a gente sabe, e eu já olhando ali esse dente, eu acabei já vendo que a raiz que tem maior contato com o nervo, tem um leve contato com o nervo, é essa raiz aqui, ó, a raiz mesiolingual, tá? Então a gente divide aqui, são duas raízes, né? Ó, você consegue olhar daqui, você consegue enxergar aqui. Vamos ver isso aí. Aqui são duas raízes na parte da frente e uma raiz na parte do fundo, tá? Então essa raiz mesiolingual aqui tem um contato maior com o nervo, certo? Beleza, vamos passar para a próximo modo de olhar o dente, tá? Esquece aquele lá, vamos para cá. Beleza. Aqui a gente tem o dente no corte axial. Eu gosto de usar para me lembrar o nome do corte. Eu uso algumas coisas. Por exemplo, esse corte que é axial, eu imagino como se estivesse cortando de axila a axila, como se estivesse cortando o caboclo na parte da axila. Então eu vou lembrar que é um corte axial. É só um jeito que eu uso para lembrar, para nunca trocar o nome, certo? E aqui a gente vê é um dente com uma raiz, duas raízes, três raízes, né? Raiz distal mais ampla, raiz mesovestibular e mesolingual mais estreita, certo? Aqui a gente não vai conseguir ter uma certeza do nervo, porque a gente acaba vendo ele aqui, ó. Tá vendo esse caninho aqui? Esse aqui é o caninho. Aqui aparentemente passa ao lado do nervo, não chega pressionar ele. Só que se ele estiver vindo para cá, acaba que pressiona, a gente não sabe, né? Então não dá, ali não é uma coisa que não dá para jurar por Deus. Mas tudo bem, a gente vê que o contato é bem pequeno. Então a chance de ter uma complicação, uma parestesia é pequena, tá? Mas ainda assim existe, porque existe íntimo contato. Então aqui a gente tem essa pessoa, esse exame no corte coronal. Aí então, para me lembrar como é o corte coronal, eu imagino assim, ó, quando você faz, vamos supor que você seja um militar e vai bater continência, você bate assim meio que do lado, né? Então você imagina se cortasse a pessoa no sentido de bater continência, não aqui na frente, mas como se batesse continência, cortando de orelha a orelha, certo? Então
cortando, se eu cortasse de orelha a orelha, tá? Então esse aqui é o sentido coronal. Eu já deixei mais ou menos aberto aqui, onde deveria deixar. E aqui a gente consegue enxergar, ó. Este caninho aqui, ó, eu vou voltar para vocês terem ideia. Ó, a gente pode acompanhar. Você acompanha que aqui tem uma imagenzinha, um buraquinho, como se fosse um trilhozinho, né? Uma toquinha. E ela vai, ó. Ali dentro desse buraquinho é onde passa o nervo, certo? Então a gente tem aqui na frente passando ok. Aí a hora que a gente tem a raiz lá na frente, a gente acaba percebendo que tem um contato maior, tá vendo? Uma pressãozinha no nervo ali, tá vendo? Não é que tá dentro do nervo, não tá abraçado no nervo, que a hora que você remover o dente vai acabar rasgando o nervo, mas existe um leve contato. Então é um nervo que a chance de você lesionar ele se você for fazer uma curetagem, coisa assim. E aqui a gente acaba percebendo uma lesãozinha, tá? Uma lesãozinha do lado aqui, a gente acaba percebendo que não é um nervo, certo? Então você vai fazer uma curetagem, uma coisa assim, você vai acabar correndo o risco de lesionar. Então tem que ter muito cuidado mesmo, tá bom? E também seria interessante a gente particionar esse dente, tirar em partes, tá? Tirar em fragmentos, que a chance da lesão é menor, tá? Mas ok, a gente conseguiu ver por aqui que tem um íntimo contato, tem uma pressão existe uma pressão mesmo no ramo do nervo, ok, beleza. Agora vamos passar para o próximo corte, tá? Esse corte aqui, nesse caso dessa tomografia, ele não serve muito de base no corte axial. No corte axial, sagital. Não serve muito de base no corte sagital, porque o corte sagital seria como se estivesse cortando a pessoa pela reta do nariz, assim, certo? Porém, todavia, entretanto, nesse corte aqui, ele pega a mandíbula de fora a fora. Então a gente tem aqui, ó, de fora a fora a mandíbula. Eu vou começar, ó, a gente tem de fora a fora. Então, conforme você vai girando aqui a imagem, você vai tendo o resultado que você quer de fora a fora. Porém, vamos lá. Aqui a gente consegue ver, ó, tá vendo, ó? Acompanha comigo o nervo aqui, ó. Aqui você tem uma imagem bem melhor, ó. Vamos lá, acompanha comigo o traço do nervo até a gente chegar no molar, tá? O molar tá quase chegando, ó lá. Apareceu um pouquinho da coroa dele. A gente vai ter acesso ao molar. E aqui a gente consegue enxergar o íntimo contato lá do nervo com a raiz do dente. Igual eu falei, o íntimo contato do nervo com a raiz do dente. E é uma só das raízes que acaba tendo íntimo contato. A outra passa por frente do nervo e a outra dá uma pressionadinha no nervo, na câmara do nervo, tá? Então é assim que a gente descobre a distância que o nervo está da raiz e o risco cirúrgico, tá bom? Um abraço, obrigado aí, vamos lá transbordar conhecimento.